Esse é o 35º dia. Leia a Bíblia toda em um ano. Nós estamos finalizando, chegando no finalzinho do livro de Jó. Nós já lemos o livro de Gênesis e Mateus, agora estamos finalizando o livro de Jó no 35º dia de ler toda a Bíblia. Nós estamos iniciando, né? Ainda está no início, já se passou um mês, passou tão rápido e até que Deus nos sustentou. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia para nos acompanhar na leitura, estar junto conosco nessa jornada de busca de conhecimento, intimidade, de relacionamento com Deus através das suas Escrituras. Nós vimos que dentro do meio do livro há bastante conversas, diálogos, né, entre os três amigos de Jó e alguns questionamentos deles em relação a Deus, com muita poesia, uma literatura bonita de expressão, de sentimento, de dor, de angústia, de dúvidas, ou seja, uma série de diálogos. E aparece aqui então, né, um quinto personagem nessa discussão, que é o Eliú. Eliú então ele diz que ele é o mais novo, que ele estava ali prestando atenção e que ele aparece então para poder fazer o discurso dele, né? E a gente terminou então no capítulo 32, no último dia da leitura, Eliú respondendo, né, aos amigos de Jó. Então agora a gente vai ver Eliú apresentando os argumentos contra Jó. Capítulo 33, vamos até o 37 no dia de hoje. E amanhã, se Deus assim permitir, encerraremos o livro de Jó. Iremos então para o próximo livro. Então o Eliú vai apresentar, vamos lá, apresentar os argumentos a Jó. No capítulo 33, versículo 1, ele diz assim: Jó, ouça as minhas palavras. Preste atenção ao que eu vou te dizer. Chegou a minha vez de falar. As palavras estão na ponta da língua. Falo com toda sinceridade, digo a pura verdade. O Espírito de Deus me criou, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Responda-me, se puder. Apresente seus argumentos e defina a sua posição. Você e eu somos iguais diante de Deus. Eu também fui formado do barro. Portanto, não tenha medo de mim. Não serei severo demais com você. Você falou em minha presença e eu ouvi bem as suas palavras. Você disse: sou puro e não tenho pecado. Sou inocente e não tenho culpa. Deus procura motivos para se opor a mim e me considera seu inimigo. Prende os meus pés no tronco e vigia todos os meus movimentos. Mas você está enganado e eu lhe mostrarei o motivo. Pois Deus é maior que qualquer ser humano. Sendo assim, por que você o acusa? Por que diz que ele não responde às queixas humanas? Pois Deus fala repetidamente, embora as pessoas não prestem atenção. Fala em sonhos e em visões durante a noite, quando o sono profundo cai sobre todos, enquanto dormem em suas camas. Sussurra em seus ouvidos e aterroriza-os com advertência. Faz que deixem de praticar o mal e livre-os do orgulho. Preserva-os do túmulo e de serem atravessados pela espada. Deus os disciplina no feito de enfermidade.
com dores constantes nos ossos. Eles perdem a vontade de comer, nem mesmo o alimento mais delicioso lhe apetece. Sua carne definha a olhos nus. Os seus ossos ficam à vista. Estão cada vez mais perto do túmulo. Os mensageiros da morte os esperam. Mas se um dos milhares de anjos do céu aparecer para interceder por alguém e declará-lo justo, Deus terá compaixão e dirá: livre-o do túmulo, pois encontrei resgate por sua vida. Então o seu corpo se tornará saudável como o de um menino. Será forte e jovem outra vez. Quando ele orar a Deus, será aceito. Deus o receberá com alegria e o restituirá à condição de justo. Ele declarará a seus amigos: pequei e perverti o que é correto, mas não valeu a pena. Deus me livrou do túmulo. Agora minha vida contempla a luz. Sim, Deus faz essas coisas acontecerem repetidas vezes com as pessoas. Ele as livra da sepultura, para que desfrutem a luz da vida. Preste atenção, Jó. Fiquei quieto e ouça-me, pois tenho mais coisas para falar. Mas se você tem algo a dizer, responda. Fale, pois eu quero que seja absolvido. Se não tem nada a dizer, fique quieto e ouça-me, e eu lhe ensinarei a sabedoria. E agora Eliú vai acusar Jó da arrogância dele. Então, Eliú disse: ouça-me, vocês que são sábios, preste atenção, vocês que têm conhecimento. Jó disse: o ouvido prova as palavras que ouve, assim como a língua distingue os sabores. Portanto, vamos discernir para nós mesmos o que é certo. Vamos descobrir juntos o que é bom. Pois Jó também disse: sou inocente, mas Deus tirou de mim meus direitos. Sou inocente, mas eles me chamam de mentirosos. Minha dor é incurável, embora eu não tenha pecado. Diga-me alguma vez, houve um homem como Jó, com a sua sede por palavras irreverentes? Escolhe como companheiro os que praticam o mal e anda com os homens perversos. Chegou até dizer: por que desperdiçar meu tempo tentando agradar a Deus? Ouça-me, vocês têm entendimento. Deus não peca de forma alguma. O Todo-Poderoso não pratica o mal. Ele retribui a cada um de acordo com seus atos. Trata as pessoas como merecem. Na verdade, Deus não fará o mal. O Todo-Poderoso não cometerá injustiça. Quem entregou a terra aos cuidados de Deus? Quem o fez responsável por todo o mundo? Se Deus tirasse seu espírito e removesse o seu sopro, toda a vida cessaria e a humanidade voltaria ao pó. Portanto, se você é sábio, ouça-me, preste atenção ao que digo. Acaso Deus poderia governar se odiasse a justiça? Você pretende condenar o juiz todo-poderoso? Ele diz aos reis: vocês são perversos, e aos nobres: vocês são injustos. Para Deus não importa a posição da pessoa. Ele não dá mais atenção aos ricos que aos pobres, pois todos foram criados por ele. Morrem de repente, falecem no meio da noite. Os poderosos são removidos sem a ajuda de mãos humanas, pois Deus observa como as pessoas vivem. Ele vê tudo o que fazem. Não há escuridão densa o bastante aonde os perversos possam se esconder de seus olhos. Não são as pessoas que decidem o momento em que comparecerão diante de Deus para ser julgadas. Ele destrói os poderosos sem consultar a ninguém e põe os outros em seu lugar. Ele sabe o que fazem. À noite,
os derruba e os destrói. Ele os fere porque são perversos e os castiga em público para que todos o vejam, pois deixarão de segui-lo e não têm respeito algum por seus caminhos. Fazem os pobres clamar e chamar a atenção de Deus. Ele ouve os gritos dos aflitos. Mas, se ele permanecer calado, quem o criticará? Quando ele esconde o seu rosto, ninguém pode encontrá-lo, nem indivíduo, nem nação. Ele impede que os ímpios governem, para que não sejam uma cilada para o povo. Porque ninguém diz a Deus, pequei, mas não voltarei a pecar. Ou, não sei qual foi o meu erro, mostra-me se fiz o mal, e deixarei de fazê-lo de imediato? Acaso Deus deve adaptar a justiça dele às suas exigências? Uau! Acaso Deus deve adaptar a justiça dele às suas exigências? Você o rejeitou. A escolha é sua, não minha. Compartilhe sua sabedoria conosco. Afinal, pessoas inteligentes me dirão e os sábios me ouvem e falarão. Jó fala por ignorância. Suas palavras não fazem sentido. Jó, você merece o castigo mais severo, pelo modo perverso como falou, pois ao seu pecado acrescentou a rebeldia, não mostra respeito e não para falar contra Deus. Eliú lembra de Jó da justiça de Deus. Então Eliú disse: você acha certo afirmar sou justo diante de Deus? Pois você também pergunta: o que eu ganho com isso? Que vantagem há de não pecar? Responderei a você e todos os seus amigos: olhe para o céu, vejam as nuvens lá no alto, muito acima de você. Se você pecar, em que isso afetará a Deus? Mesmo que peque repetidamente, que efeito terá sobre ele? Uau! Se você for justo, isso será um grande presente para ele? O que você tem para lhe dar? Seus pecados só afetam gente como você. Suas boas ações só afetam os outros humanos. As pessoas clamam por socorro quando oprimidas, gritam pedindo ajuda sobre a força dos poderosos. E, no entanto, não pergunta: onde Deus, meu Criador, aquele que me dá canções durante a noite? Onde está aquele que nos torna mais inteligente que os animais, mais sábio que as aves do céu? Quando clamam, Deus não responde. Por causa do orgulho dos maus, é errado, porém, dizer que Deus não ouve e afirmar que o Todo-Poderoso não se importa. Você diz que não vê Deus, mas espera que Ele lhe fará justiça. Você diz que Deus, em sua ira, não castiga os pecadores e, portanto, não faz muito caso da perversidade. Você não sabe o que diz Jó. Fala como um tolo. Eliú continuou a falar: deixe-me prosseguir e lhe mostrarei a verdade, pois ainda não terminei de defender a Deus. Apresentarei argumentos profundos em favor da justiça do meu Criador. Digo somente a verdade, pois sou homem em pleno conhecimento. Deus é poderoso, mas não despreza ninguém. Ele é grande, em força e entendimento. Não permite que os perversos vivam, mas faz justiça aos aflitos. Observa atentamente os justos, coloca-os em trono com reis e exalta-os para sempre. Se estão acorrentados e amarrados com cordas de aflição, ele faz que vejam o motivo. Mostra-lhe que pecaram sendo orgulhosos. Chama a atenção e ordena que se afaste do mal. Se obedecerem e servirem a Deus, serão abençoados com prosperidade e vida inteira, e todos os seus dias serão agradáveis.
Se, porém, não ouvirem, serão atravessados pela espada e perecerão por falta de entendimento, pois os ímpios são cheios de ressentimento. Mesmo quando Deus os castiga, não clamam por socorro. Morrem em plena juventude, depois de desperdiçar a vida em imoralidade. Mas por meio do sofrimento, ele livra os que sofrem, e por meio da adversidade obtém a sua atenção. Jó, Deus também quer afastá-lo do sofrimento e levá-lo a um lugar aonde não há aflição. Quer pôr em sua mesa as comidas mais saborosas. Você, porém, insiste em saber se os perversos serão julgados. Só consegue pensar no juízo e na justiça. Tome cuidado para que a riqueza não o seduza. Não deixe que o suborno o leve a pecar. Acaso toda a sua riqueza ou todos os seus grandes esforços poderiam guardá-lo da aflição? Uau! Acaso toda a riqueza ou todos os seus grandes esforços poderiam guardá-lo da aflição? Não deseje a proteção da noite, pois é quando as pessoas serão destruídas. Fiquem atentos, afaste-se do mal, pois Deus enviou este sofrimento para guardá-lo de uma vida de maldade. Eliú lembra Jó do poder de Deus. Deus é muito poderoso. Quem é mestre como ele? Ninguém pode lhe ordenar o que fazer, nem lhe dizer, agistes mal. Você deve sim dar glória a Deus por sua obra poderosa e entoar cânticos de louvor. Todos viram suas obras, ainda que apenas de longe. Deus é tão grande que não podemos compreender. Não há como calcular os anos de sua existência. Ele faz a água subir como vapor e depois destila em chuva. As nuvens derramam a chuva e a humanidade toda se beneficiam. Quem pode entender a extensão das nuvens e o trovão que ressoa do céu? Deus espalha relâmpagos em volta de si e cobre as profundezas do mar. Com esses atos poderosos, governa os povos. Ele dá comida com fartura, enche a mão de relâmpagos e atira cada um em seu alvo. O trovão anuncia sua presença, a tempestade sua ira indignada. Capítulo 37. Quando penso nisso, o meu coração bate mais depressa e estremece dentro de mim. Ouça com atenção o estrondo da voz de Deus, que da boca dele troveja. Ressoa pelo céu, os seus relâmpagos brilham em todas as direções. Depois vem o rugido de trovões, a voz tremenda de sua majestade. Quando ele fala, não refreia. A voz de Deus é gloriosa no trovão. É impossível imaginar a grandeza de seu poder. Ele diz à neve: venha sobre a terra, e as ordens à chuva, caia em torrentes. Todos param de trabalhar, a fim de observar o seu poder. Os animais selvagens buscam abrigo e ficam em suas tocas. A tempestade sai dos seus aposentos, os ventos fortes trazem o frio. O sopro de Deus envia o gelo e congela a grande extensão da água. Ele carrega de umidade as nuvens e a espalha dentre elas seus relâmpagos. As nuvens se agitam sobre a sua direção e cumpre suas ordens sobre toda a terra. Deus faz tudo isso para castigar as pessoas ou para mostrar seu amor. Preste atenção, Jó. Pare e pense nos feitos maravilhosos de Deus. Você sabe como Deus controla a tempestade e faz os relâmpagos brilharem nas nuvens? Você entende como ele move as nuvens? Com perfeição e conhecimento maravilhosos? Enquanto você fica sufocado de calor em sua roupa, o vento sul perde a força e tudo se acalma. Ele faz o céu refletir o calor com um espelho de bronze. Acaso você pode fazer o mesmo? Ensina-nos, então, o que dizer a Deus,
Somos ignorantes demais para apresentar nossos argumentos. Deus deve ser avisado o que desejo falar? É possível falar quando está confuso? Não podemos olhar para o sol, pois ele brilha intensamente no céu, quando o vento dispersa as nuvens. Da mesma forma, dourado esplendor vem do monte de Deus. Ele está vestido de tremenda majestade. O Todo-Poderoso está além de nossas compreensão, além das nossas compreensões. Apesar do seu grande poder, a ninguém oprime em sua justiça e retidão. Por isso, em toda parte, as pessoas o temem. Todos os sábios lhe mostram devoção. Aqui a gente vê então Eliú, né, proferindo todas essas palavras a Jó, palavras bonitas de engrandecimento de Deus, algumas repreensões a Jó, que nos fazem também até pensar. Muitas vezes nas nossas aflições e angústia, como de Jó, nós queremos e achamos que o mundo deve ser o centro, né? O nosso umbigo deve ser o centro do mundo. E não é assim, né? A gente acha que tudo tem que, meio que o mundo se mover, Deus mover em torno do seu, né? Sua angústia, do seu sofrimento, e que isso muitas vezes nos leva a muito aprendizado, né? Por mais que a gente sabe de todo o propósito que está por trás de toda essa história, e Deus está confiando, né, em homens como você que está lendo, como a mim, né? Ele quer acreditar na humanidade, ele sabe que pode contar como um Noé que a gente viu, e tantos outros, né? Abraão, com tantas falhas que nós somos, ainda Deus, né, nos ama e acredita em nós. E esse livro tem sido, né, interessante de a gente ler todo esse miolo, toda essa conversa, né, todo esse discurso desses amigos de Jó. E Eliú foi bem aqui, bem preciso, né, repreendendo e trazendo, né, a grandeza de Deus aqui. Bom, até que Deus tem nos abençoado e acredito que Ele vai continuar, né, sempre abençoando aqueles que o buscam, né? E é tão bom a gente poder separar um tempo da nossa vida para poder buscar intimidade, buscar dentro de Deus nas escrituras sagradas, todo esse amor de Deus, todo esse conhecimento que Deus deixou registrado na Bíblia, né? Nas escrituras sagradas. Eu tenho sido abençoado e mesmo o quanto Deus nos ama, né? E perseverou toda, né, essa palavra. Bom, espero que isso também tenha abençoado, tenha sido uma bênção na tua vida. E se isso tem acontecido, convide, compartilhe para mais pessoas, né? Para se juntar a nós, para poder fazer a leitura da Bíblia diariamente, para que a gente possa, na jornada, né, do ano, conseguir compreender, ler as Escrituras sagradas como um todo. Nós estamos finalizando o livro, né, de Jó. Se Deus assim permitir, amanhã iniciaremos de 38 a 42. E assim a gente vai terminando, né, mais um livro. E vamos iniciar um livro que é muito também gostoso em toda a sua história de libertação, a grande história do povo judeu, né, da grande libertação do povo judeu através de Moisés, né, o escritor do Pentateuco, escritor dos 5 primeiros livros da Bíblia. A gente vai ver a jornada, o quanto Deus está por trás de toda essa arquitetura, né? E
E tudo isso através da promessa divina antes da criação, que está no seu Filho, né, Jesus Cristo. Então vamos orar para terminar essa leitura de hoje, fazendo uma breve oração. Ó Deus maravilhoso, te agradecemos por esse momento e esse dia que podemos separar para poder abrir as tuas escrituras e poder ler a tua palavra. Palavra essa que nos ensina, nos edifica. Ajude a nos curvar diante do Senhor, Pai. Ajude a sermos fiéis por toda a dor que nós passamos, por todo o conselho que talvez nós ouvimos, por todo esse entendimento que nós tentamos enxergar do nosso dia a dia, que muitas vezes nós estamos equivocados, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor está sobre todas as coisas, o Senhor está no controle desse universo, o Senhor faz essa chuva cair, o Senhor faz o sol a secar, o Senhor faz as plantas renascer, nós temos o ar que respiramos, nós possamos contemplar a tua natureza, a tua criação e a tua obra divina em nos criar, Pai, de uma forma tão perfeita, que foi manchada pelo pecado, mas mesmo assim, o Senhor quer nos resgatar através de Jesus Cristo. Nós te agradecemos pela obra redentora do teu Filho Jesus, que veio a esse mundo para revelar a sua grandeza, o seu amor, e ele se sacrificou pelos nossos pecados, mas que ressuscitou e está à sua destra. Ajude que teu Espírito nos conduza a nossa vida, conduza aquilo que nós iremos fazer nas nossas ações, nas nossas escolhas, e nos ajude com isso. Que nós possamos ouvir e clamar e orar ao Senhor em tudo que iremos fazer. E queremos também te pedir para que o Senhor nos sustente a seguirmos com a leitura diária e entender, compreender um pouco mais da sua vontade sobre as nossas vidas. Te agradecemos por ter a Bíblia Sagrada em nossa língua e termos a oportunidade de ler e compartilhar. Abençoe todas as pessoas que aqui estão, todas as pessoas que aqui vão passar para poder acompanhar mais esse dia da leitura. No nome de Jesus, amém. Deus te abençoe e ao terminar esse vídeo, você vai aparecer aqui, vai aparecer na tela um card, né, da leitura anterior. Se você perdeu, você pode clicar e assistir, né, a leitura anterior, acompanhar a leitura anterior do dia anterior. E abaixo aqui desse vídeo vai ter a descrição da playlist, né? Na descrição vai estar o link de uma playlist de toda a leitura desses 35 dias que nós lemos. Você quer ser avisado de tudo que eu transmito aqui nesse canal? Então, se você quiser, é só você seguir o canal e poder também ativar o sininho, porque assim você é notificado de tudo aquilo que a gente posta e inclusive dessas leituras diárias. Lembrando que além da leitura diária, nós vamos, né, já iniciamos um panorama da Bíblia. Então a gente vai fazer um resumo de cada livro, né? São 52 aulas. Assim que terminar o livro de Êxodo, eu vou fazer o panorama do livro de Êxodo. E assim a gente vai prosseguindo. Deus te abençoe e, se Deus permitir, estaremos aqui amanhã lendo mais uma passagem e concluindo, né, o livro de Jó. Até amanhã, se Deus permitir.